Fala aí, pessoal, boa tarde. Fala aí, meu povo. Tudo jóia? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que tá o sábado de vocês? Estão descansando? Estão trabalhando? Como é que tá aí o sábado de vocês? Eu tô aqui no escritório, vim trocar uma ideia com vocês rapidamente. Tudo bem, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos ao DP Conectado. Fala aí, galera, tudo bem? Eu passei aqui rapidamente para reforçar, na verdade, fazer um convite para vocês, tá? Segunda-feira agora começa a nossa maratona da DIF com a professora Edilene Gaivota, com a Marta Verona, que são duas especialistas. A professora Edilene é especialista na parte da REINF e a Marta é especialista na parte social. A gente está com a maratona aí que vai começar na segunda-feira. E eu estou passando aqui para reforçar o convite para vocês nesse sábado. Não sei se vocês estão em casa, se já estão descansando, se já estão querendo se desligar um pouco de trabalho, mas eu queria reforçar. Talvez você não esteja nem sabendo que a gente está com essa maratona chegando e faltam 2 dias para a maratona. Como eu falei, começa na segunda-feira. Vai ser segunda, terça e quarta. Então, 9, 10 e 11 a partir ali das 19h30, certo? É totalmente gratuito e online. Para você poder participar, só é acessar o link que está aqui na nossa bio e fazer a sua inscrição. Coloca os dados ali de inscrição e entra no grupo do WhatsApp, que lá no grupo do WhatsApp você vai receber todas as informações sobre essa ação que nós estamos fazendo aí, essa maratona, para preparar vocês, né, para a substituição da DIF. A substituição da DIF que ela já aconteceu, certo? Aconteceu quando, professor? A partir de janeiro do ano passado. E agora a gente está tendo o resultado dessa substituição, né? Então os dados foram processados, as empresas já enviaram a folha de pagamento, agora é hora de conferir. E tudo que é substituído pela social, e agora a REINF também em paralelo, tem ali um certo risco, né? Principalmente por muito tempo, né? Atualmente eu não estou fazendo tanta consultoria, mas eu fiz muita consultoria desde quando a social foi implantada, então eu acompanhei todo o processo. Eu acompanhei todo o processo ali de substituição, né, do E-Social e das obrigações, todo o processo de implantação. Então eu acompanhei tudo isso. Então eu via que a galera meio que deixa tudo para a última hora, não acompanha, não entende. Claro que tem sido assim um período bastante, nós estamos falando de 4, 5, 6 anos, né, de mudanças, implementações. Então tem sido um período bastante desgastante para quem atua nessa área. Muita gente já até optou em sair do departamento pessoal em virtude de tanta mudança, né? E calma que já está finalizando todo esse processo de transição das obrigações. Então, como eu falei para vocês, desde 2017, mais ou menos, 2018, eu atuei com muita implantação. Todo o processo de substituição de obrigações eu acompanhei de perto. E agora eu estou acompanhando também a substituição da DIF, né? Claro que é uma substituição muito silenciosa, porque já aconteceu desde o ano passado, então vocês estão enviando folha, o fiscal está enviando ali as informações fiscais. Só que eu acredito que o principal ponto crítico dessa substituição é a própria legislação. É a própria legislação em si aplicada, porque a obrigação da DIF sempre existiu, não é novidade. O PGD ele abria muita margem para erro, né? Então tinha muita coisa que as empresas declaravam no PGD. Como eu sou do DP, eu vou usar o próprio exemplo de folha, né? A própria folha de pagamento. Ela ia consolidar os valores, né? Então a pessoa pegava o valor consolidado da base do imposto de renda e lançava ali. E agora a gente tem todo um detalhamento da folha na social, né? A social traz uma transparência muito grande. Então, do detalhamento das rubricas, de saber o que está sendo pago numa folha de pagamento. Então, aí que está os pontos, aí que está o ponto de atenção, aí que está o ponto de alerta nesse detalhamento que a social traz.
E já na expectativa da nossa maratona, tem ali, e eu já sei que eu conheço o conteúdo da segunda aula, na nossa maratona, por exemplo, a gente decidiu que não queria só falar da parte de departamento pessoal, porque a DIF não é só DP, então juntar toda a parte de departamento pessoal, juntar a parte de fiscal, então duas especialistas que falam dos dois temas, a aula 1 fala de social, a aula 2 fala da parte fiscal, e eu já conheço o conteúdo, então eu sei que ali a professora Edilene, ela traz várias situações que é muito comuns nas empresas e que geralmente não era declarado, e agora com a REINF a gente tem uma transparência maior também nessas declarações. Então, a gente não pode esquecer também que a social e a REINF fazem parte do SPED, então tem outros cruzamentos a nível de outras declarações, mas não é o fim do mundo. Né? Não é o fim do mundo. Eu acredito que nesse momento, né, eu acredito que, as minhas previsões é que o pessoal só vai parar mesmo para olhar, para analisar quando o pessoal for declarar o imposto de renda, né? Quando tiver a declaração de ajuste anual. Aí que a galera vai mesmo realmente parar, porque os empregados vão ver que está errado, ou tem alguma informação inconsistente, eles vão começar a procurar a empresa para buscar a regularização, né, da declaração. Porque uma coisa é você gerar um informe de rendimento lá do software de folha, ou até mesmo através dessas ferramentas agora que o pessoal tá disponibilizando, né? Inclusive o professor Rodrigo tem uma ferramenta de informe que gera informe de rendimento. Então, uma coisa é você gerar um informe de rendimento, outra coisa é o empregado declarar, a fazer a declaração dele anual e essa declaração não bater com as informações que estão na base da receita ali, porque no E-Social está diferente ou na RINF está diferente. Né? Então, era para ser uma transição tranquila, no meu ponto de vista. Por que deveria ser uma transição tranquila? Assim como foi a própria substituição da RAIS, a própria substituição da social. Por quê? Porque a social ele unifica os dados. Então, tudo que alimenta essas declarações, ele já está na social, realmente. Né? Inclusive, até num dos nossos vídeos que estava sendo divulgado aqui no DP Conectado, uma pessoa comentou e falou assim, a DIF não existe mais, não precisa fazer nada. Beleza, continua pensando assim, que você não precisa fazer nada. Né? Se você não entende esse processo de substituição, como o sistema, processo de dados da social, onde ele busca essas informações, vai dar divergência, né? Vai dar divergência. Então, eu sei que não é fácil, né? Como eu falei, acompanhar todo esse processo. Eu estou mais do lado de instrução, então eu trabalho com treinamentos e cursos, então a gente estuda mais a fundo tudo o que está acontecendo. E muitos de vocês não têm essa mesma flexibilidade para estudar, para se preparar, né? E eu sei que não tem sido fácil todas essas substituições, mas eu acredito que a mais complexa está acontecendo agora, tá? A substituição mais complexa, por quê? Porque é a Receita Federal. A Receita Federal não deixa passar nada, então eu acredito que vai ter muitos ajustes ainda após esse ano, após esse período aqui, né? Que geralmente as empresas entregavam até final de fevereiro, depois começava ali o processo de declaração da pessoa física. Então, eu acredito que essa substituição ela vai ainda render um pouco, assim, de inconsistências e erros que o pessoal só vai deixar para ajustar depois, né? Então, tem muitos detalhes na folha social que precisam ser revisados. A própria conferência de rubricas, que é algo que a gente deveria ter feito desde lá da primeira fase de implantação da social, né? Então, tem bastante tempo que as empresas deveriam ter feito isso. Tem essa questão de troca de software, tem questões dos próprios softwares de folha, que toda hora ficam rodando atualização, aí depois desconfigura tudo que vocês já configuraram. Então tem muitos pontos de atenção, mas assim, não é para se desesperar, porque é algo como vocês já sabem, vocês já estão fazendo, ou seja no DP, ou seja no fiscal. A questão mesmo é alinhamento e entender esse processo de substituição. Deixa eu tomar uma água aqui. Entender como é que essa substituição está acontecendo. Né? O extrator mesmo foi liberado só ali no final do ano passado. Então a Receita Federal podia ter feito isso no início do ano, do ano passado, né? Porque aí vocês iam estruturando a folha e já iam conferindo. Né? E essa questão de DIF, né? Essa nova DIF, ela tem que ser incorporada na rotina de vocês, na rotina mensal.
Assim como vocês fazem a conferência do fechamento da DCTF Web, assim como vocês fazem a conferência do fechamento do FGTS, vocês vão precisar incorporar agora na rotina de vocês também a conferência do fechamento da REINF. Então, como ela passa a ser mensal, os dados começam a ser processados praticamente mensalmente ali a partir dos dados que vocês já estão em escritura social, é a questão de parar e olhar, pô, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? E já fazer, né, o que tem que ser feito, os ajustes necessários. O que aconteceu nesse ano é que, como foi uma substituição que aconteceu, foi silenciosa, foi pouco falada pela Receita, a Receita chegou a publicar algumas notícias falando sobre isso. O extrator demorou para sair e teve crédito do trabalhador que infernizou nossa vida aí no ano passado, né? Eu acredito que tirou toda a atenção do DP em fazer, né, um melhor acompanhamento de todo esse processo de substituição. E aí o nosso foco no passado ficou muito no crédito do trabalhador, toda a nossa atenção, né, na implantação do programa, nos descontos, nos cálculos e tudo que teve no passado, e pouco se olhou para a DIF, pouco se atentou para a DIF. E agora, gente, a hora é agora. Realmente tem que... A minha recomendação é que vocês parem realmente para olhar, principalmente quem trabalha de escola de contabilidade, reúne com o fiscal. Vamos dar uma atenção para a parte da DIF, porque depois, né, que o pessoal começar a fazer as declarações de ajuste anual, as pessoas físicas vão começar a procurar as empresas aí para relatar problemas de dados incorretos, dados inconsistentes ou dados ausentes, né? Eu estava vendo o conteúdo da professora Edilene da aula da nossa maratona, como eu falei para vocês, ela vai falar ali algumas coisas, né? Alguns pontos que tem na legislação e que às vezes passa despercebido ali pela parte fiscal, que devem ser escriturados, né? Eu vejo que muito do foco do pessoal está no plano de saúde, então quando o pessoal fala de DIF só quer saber de plano de saúde, mas não tem só plano de saúde, tem muitas outras coisas que precisam de atenção, né? Plano de saúde talvez cause mais dúvidas, mas o pessoal está muito focado só em plano de saúde, só em falar de plano de saúde, mas tem outras coisas também que transitam ali na folha ou transitam na REINF que vão gerar impacto diretamente na DIF. O que eu posso dizer para vocês é que o fisco cada vez mais ele fica com um maior número de dados para poder fiscalizar as empresas a partir de agora. E quem atua nessa área de departamento pessoal, na área fiscal, tem que, querendo ou não, né, buscar esse aperfeiçoamento técnico. É uma coisa que quem atua na nossa área não pode deixar de não ter. Esse aperfeiçoamento técnico, esse domínio técnico desses temas, né? Eu, particularmente, falando um pouco da minha experiência prática em DP, eu não tive base de DIF na minha experiência, tá? Por quê? Porque em todas as empresas que eu trabalhei, e até mesmo no escritório de contabilidade que eu atuei, quem fazia a DIF sempre foi o fiscal. Sempre foi o fiscal. Então, se o fiscal tinha alguma dúvida de fechamento, eles iam lá no setor e perguntavam da gente, essa informação aqui está correta, ou então, né, da importação da folha veio errado, verifica se é isso mesmo. Então, na época de fechamento ali da DIF, nas empresas que eu trabalhei, sempre foi um trabalho do fiscal, setor fiscal, né? E agora, com a nova DIF, né, com a substituição do PGD da DIF, e a própria Receita ali buscando os dados na base do E-Social, a dinâmica ela muda completamente. Por quê? Porque o E-Social ele tem que ser quem trabalha no DP tem que ser guardião das informações do E-Social. Então, hoje eu vejo que é imprescindível mesmo. Essa palavra imprescindível, deixa eu ver se é essa palavra mesmo. Deixa eu ver se essa palavra está correta. Deixa eu ver o significado dessa palavra. Hoje é imprescindível de quem atua nessa área ter domínio de E-Social, tá? E se você domina o E-Social, eu estou falando aqui só do ponto de vista do DP, tá? Tem um ponto de vista fiscal também, que ali é a REINF. Se você domina o E-Social, você elimina muitas inconsistências. Eu vou abrir algo aqui para vocês. Nas minhas consultorias, galera,
eu via muitos erros assim de E-Social que se não fossem corrigidos ou se não forem corrigidos, iam prejudicar o trabalhador na concessão de benefícios, acesso a mesmo benefícios, até histórico de vida laboral desse trabalhador. São erros que são comuns que acontecem no dia a dia do DP, mas não é um erro que o DP, não é o erro lá da rotina do DP. O DP faz, às vezes, a rotina correta, só que na hora de declarar essa informação, declara errado. Por quê? Porque não conhece o software de folha, não conhece a social, não conhece as regras da social. Então, acaba que domina bem a rotina, a parte de executar o processo, mas na hora de declarar, não tem tanto esse cuidado de declarar corretamente. É um erro muito comum de social, por exemplo, erro no envio das movimentações trabalhistas, então histórico de movimentações trabalhistas ausente, erros de rubricas, erro de classificação tributária. Esses dias alguém me procurou querendo fazer uma consultoria comigo de regularização de classificação tributária da empresa dentro do E-Social. Só que aí era período que a empresa não tinha acesso mais aos dados, porque foi feito num outro software, uma coisa assim. Então, para mexer nisso, refazer, era uma versão anterior da social, então as regras na versão anterior são diferentes, você vai escriturar nas regras novas, então tem que excluir algumas coisas para poder refazer. Então, acaba tendo muito trabalho. Então, quem atua hoje no departamento pessoal precisa ser guardião do E-Social. Precisa ser guardião das informações que são estruturadas na social, precisa conhecer as regras da social, porque se desde o começo vocês dominam essas regras, você conseguiria fazer uma transição tranquila da RAI, você conseguiria fazer uma transição tranquila da DCTF Web, né, da DIF, da CFIP para a DCTF Web, da CFIP para a social, né, e agora da DIF PGD para a DIF digital. Né? Então, a gente vai ainda, né, eu imagino, acompanhando, e isso aqui eu falo com base em amostra, tá? Não é com base em achismo. Eu acompanho muitos de vocês, porque eu faço consultoria, eu tenho os alunos, eu acompanho os nossos grupos colaborativos. Então, não é com base em achismo, mas eu acredito que em breve, assim, não muito tempo, a galera vai ter que parar realmente para organizar aí o que está sendo feito, né, na folha, para poder atender, né, essa mudança que está acontecendo. Como eu falei, não basta só, na verdade até um bordão muito comum da professora Zenaide, que ela falava, não basta só escriturar a social, tem que saber se está dentro das regras, se está seguindo tudo. E realmente isso é muito real, porque como eu falei, o fato da Receita não ter liberado o extrator junto, enquanto a substituição estava acontecendo, vai fazer agora a galera ter que reabrir muita folha. Né? Tem até uma aluna minha que é bem próxima da gente aqui que falou, professor, estou tendo que refazer folha, de várias empresas lá da consultoria porque está errado. E o extrator não está batendo de jeito nenhum. Né? Então a gente está com esse desafio aí, né? Durante esse mês de fevereiro agora, mês de março, acredito que vai render bastante, tá, pessoal? Eu acredito. Se você já conferiu, se está tudo tranquilo, é só verificar agora como vai gerar o informe de rendimentos ali, junto com as informações fiscais, se for o caso, para passar para o empregado. E torcer pelo melhor. Torcer pelo melhor. Né? Por quê? Porque quem não se preparou para isso, ou quem não está acompanhando essa mudança, vai ter que refazer muita coisa. E um detalhe, tá? Quem for retificar, quem está retificando a folha para corrigir essas informações do extrator, tem que ficar muito atento ao impacto dessas informações no FGTS Digital e o impacto lá na DCTF Web também, tá? Então, vou precisar reabrir minha folha para poder reenviar as informações, para corrigir alguma coisa. Então, eu tenho que avaliar o impacto dessa mudança, dessas retificações que vocês estão fazendo. Se vai reabrir, se vai alterar algum valor, enfim, se vai gerar alguma pendência, tem esse detalhe aí, tá? Mas fica o meu alerta aqui para vocês. Quem não está inscrito na maratona, aproveita para se inscrever. O link está aqui na nossa bio, começa na segunda-feira. Então vai ser segunda, terça e quarta. E vai ter momento de tirar dúvidas também. Então eu recomendaria muito você participar do momento de tirar dúvidas para poder tirar o máximo de dúvidas possíveis, tá? Com os professores.
Tem material de apoio, inclusive eu estou com material de apoio aqui agora na minha frente, estou dando uma olhada, tá muito completo. Então, quem vai ter acesso a esse material vai estar muito seguro aí nesse período de transição. E se você quiser já ir se preparando, tem as lives que a professora Silvia fez durante essa semana, já preparando aí, trazendo algumas informações que são relevantes para quem chegar na maratona já está mais por dentro desse processo de substituição, tá? Não é o fim do mundo, não é super complexo, né? Tem muita legislação tributária envolvida, legislação do imposto de renda ali. Tem muita coisa de social também, coisa da REINF envolvida nessa mudança. E não pode ser negligenciada. Também não é tão simples assim, né? Então é importante conferir, verificar, avaliar, verificar como é que o teu software de folha está tratando esses dados, verificar onde vai gerar os informes de rendimento para os empregados. Então tem alguns detalhezinhos que precisam ser checados antes aí, né, do pessoal começar a fazer a declaração de ajuste anual. Eu não sei nem qual é o prazo da declaração desse ano, deixa eu pesquisar aqui rapidinho para ver. Declaração de... Deixa eu ver aqui, qual é o prazo para esse ano? Bora ver quando é que começa. Começa quando? Começa a iniciar ali em março. Não tem uma data ainda específica, mas ali deve começar em março. Então, o pessoal que vai fazer a pré-preenchida, por exemplo, já vai ter os dados automaticamente integrados. Então, ele vai baixar o aplicativo do imposto de renda ou no próprio Gov ali e já vai fazer a pré-preenchida com os dados que estão ali. E se você ainda está... tem gente, você não sabe, tem gente que já quer fazer logo nos primeiros dias. Então começou o prazo de entrega do imposto de renda, o pessoal já vai fazer nos primeiros dias. E aí daqui a pouco você lá no DP ou no fiscal está conferindo coisas, vocês vão mexer no que já foi declarado, vai gerar pendência para quem está declarando, eles vão ter que retificar depois, né? Vai cair na malha. Então, precisa se antecipar. Como eu falei, era um trabalho que era para ter sido feito ano passado, mas como a Receita Federal não liberou o extrator, muita gente deixou para não fazer. Quando liberou ali final do ano, era aquela loucura de fechamento de final de ano, como é todo ano, 13º, um monte de coisa que o pessoal tem para fazer. E agora, no início de 2016, né, é o momento de dar uma atenção para essa substituição aí, tá? Não negligencie, como eu falei para vocês, não caem nessa conversa de que não precisa fazer nada, tá? Isso é uma falácia, tá? Tem que realmente conferir se os dados estão corretos. Conferir, os dados estão corretos, tudo foi declarado, verifica só como vai liberar o comprovante ali de rendimentos para os trabalhadores. E aí está tudo certo. Para mim, essa é uma das substituições, talvez a substituição mais complexa, senão já tinha acontecido há muito tempo, porque a Receita Federal ela é muito boa para implementar a solução. Assim, desenvolver a solução, implementar, eles são muito bons e eficientes. Então, eu acredito que se fosse tão fácil assim, já era para ter acontecido há muito tempo. Então, teve inclusive uma prorrogação no ano passado dessa substituição para começar esse ano. Então, é porque tem muita coisa ali que as empresas não faziam, que vão começar a fazer, vão passar a declarar, principalmente informações fiscais, como eu falei para vocês, né? Então, tem que ter um alinhamento muito coerente entre setores de troca de informações, né? Pode ser até que informações estão indo duplicadas, porque você está declarando na folha e o fiscal também está declarando. Então, tem que ter esse processo de conferência para que nada, né, para que você não fique depois na correria, porque a gente não sabe também como é que é. Daqui a pouco surge uma nova obrigação, surge um novo crédito trabalhador e aí lá vai você ter que aprender outra coisa, só que está rolando uma outra coisa, né? Então, as coisas acabam sendo, né, acontecendo tudo simultaneamente na nossa profissão, ela é bem dinâmica, né? Atuar nessa área de departamento pessoal, a gente precisa estar, né, por dentro desse dinamismo que é a nossa área. Então, você dorme e acorda, as coisas mudaram. Uma coisa que você fazia ontem e hoje já não é mais igual, já mudou. Então, você precisa estar por dentro de tudo isso, tá? E contem com a gente aqui no DP Conectado. Então, se você mais uma vez não se inscreveu para a nossa maratona, eu queria reforçar. Ó, o Rodrigo Cesário está aí, ó. Vai ser nosso parceiro também aí, ajudando o pessoal com soluções para essa parte de substituição da DIF. Então, pessoal, bora se preparar, não deixa para a última hora. Eu quero reforçar o convite mais uma vez. Faltam 2 dias para a nossa maratona. Vai acontecer a partir de segunda-feira. Serão 3 aulas
com as nossas especialistas, a Edilene Gaivota, que é da parte contábil e fiscal, e a Marta Verona, que é da parte social, certo? E também com a condução da Silvia. E aí, na terceira aula, a gente vai fazer um super tirar dúvida ao vivo ali. Então, é uma boa oportunidade mesmo de você fazer perguntas, esclarecer dúvidas, certo? Para se preparar para essa mudança da DIF, ok? Não deixei para a última hora. E é isso, pessoal. Quem não assistiu a nossa sequência de lives de aquecimento, no próximo Stories, né? Eu vou deixar isso aqui salvo, mas depois lá no nosso perfil, você que está assistindo aqui no feed, vai lá no nosso perfil que depois eu vou carregar lá o link com a nossa playlist de aulas ali que foi conduzida pela Silvia para você poder assistir e se preparar, tá bom? E a gente vai estar junto aí durante esse mês, a gente vai estar acompanhando de perto com o DP Conectado, para todo esse processo de mudança que vai estar acontecendo, a gente vai estar bem próximo ali de vocês, tá? Porque realmente eu estou acompanhando aqui, o pessoal não está assim, dando tanta atenção. E como eu falei, isso pode ser uma falsa impressão de que não preciso mais fazer nada, não tem PGD, tá tudo na social e tá tudo certo. Não é tão simples assim. Queria eu que fosse, tá? Queria eu que fosse assim, simples. Claro, é simples para quem fez a tarefa de casa. Agora, para quem não fez a tarefa de casa, e eu até sou compreensivo nesse ponto, porque com tanta coisa que muda toda hora, é novidade, é obrigações novas, então acaba que não tem como, né? Não tem como. Então, mas o momento é agora. Talvez seja o momento seja agora mesmo de botar tudo em ordem, tá? E nisso vocês podem contar com a gente, tá bom? Não queria interromper o descanso de vocês, só dei uma passada aqui para reforçar esse convite. E é isso, pessoal. Um abraço, ótimo final de semana, descansem. E quando for segunda-feira, estamos juntos na maratona. Saiu da maratona, já convida aí o pessoal do fiscal para conversar e alinhar todo esse processo de substituição, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.